Estamos ao vivo? E aí, pessoal, começando mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 42, e dessa vez com um tema que nunca apareceu aqui no episódio. É a primeira vez que falaríamos disso diretamente, já tivemos comentários sobre economia, ele é muito importante para o Brasil, que é o agronegócio. Bom, e em rede social, porque a gente criou uma caixinha lá perguntando sobre temas, convidados, né? E aí uma hora eu falei, quero falar de agronegócio. E praticamente de cada 10 sugestões de nomes, o seu estava lá 8 vezes. Uhum. Como que foi isso? Então, para vocês entenderem um pouco como que eu fui parar nessa loucura. É interessante falar porque é bem diferente, né? Primeiro, você é mulher. Isso. Segundo, é um tema polêmico, enfim. Numa área que é considerada masculina, né, Malu? Exato. Por culturalmente falando. Inclusive as lideranças dentro de uma propriedade rural. E hoje a gente está mudando muito isso. Então, como é que aconteceu? Eu saí de Cruz Alta para estudar relações públicas, sempre quis fazer comunicação. E aí, enquanto eu estava na faculdade, eu produzi show internacional, fiz turnê do Guns, Aerosmith, David Gilmour, Bon Jovi. Fui do rock ao agro muito rápido. Mas eu produzia muito show de moda, gastronomia. Acontece muito, né? A trajetória natural das pessoas. Então, e aí eu fui pra morar em Porto Alegre, morar na capital. Eu trabalhava na filial da Globo, lá na RBS, sim, já trabalhei na Globo. E aí... Eles devem amar hoje em dia. Então, e aí eu comecei a perceber o quanto as pessoas não tinham noção do básico do agro, né? Como é que o agro realmente estava presente na nossa vida. E eu comecei a levar meus colegas da faculdade para minha fazenda. Meu pai e minha mãe sempre adoraram receber gente lá, então era muito bacana. Passava feriadão lá com a gente, iam plantar, colher, tirar leite. E realmente para eles era uma experiência muito única, o que para mim eu nasci fazendo, eu cresci fazendo. Eu disse, caramba, realmente tem um gargalo grande aí. E aí eu comecei a pensar mais nisso, e daí me levaram pro caderno Campo e Lavoura. Ironicamente, eu fui cuidar do caderno Campo e Lavoura, dos eventos, e comecei a voltar pro campo e para eventos no campo. Quando eu coloquei a minha botina de novo e percebi que eu podia trabalhar com comunicação e com agronegócio, brilhou tudo. Se tá aqui, achei. Porque são meus dois amores, né? E aí, a partir de então, pedi demissão, fiz meu TCC sobre isso e comecei logo... Meu TCC foi um dos primeiros sobre comunicação no agro, na PUC, lá em Porto Alegre, na comunicação, né? E aí, eu comecei a dar palestras depois disso, porque realmente foi um tema que chamou a atenção. Então, eu comecei a dar palestras em 2015 e eu pensei, bom, se eu vou dar palestra sobre defesa do agro, sobre comunicação no agro, eu preciso ser produtora rural. E até então, a fazenda era muito mais para lazer para mim, né? Era final de semana, eu nunca cheguei a trabalhar, não tinha chegado a trabalhar na fazenda. E aí, eu voltei para casa e criei a hortaria com a minha mãe. A hortaria, a gente tem produtos hidropônicos, semi-hidropônicos e convencionais, moranguinho, vários tipos de alface, legumes, verduras. Não são orgânicos, né? Não são orgânicos. Esse é um viés legal que eu pego, Malu, porque eu falo assim, eles são seguros. Tu pode comer com toda a segurança do mundo, que eles são produzidos com qualidade, com responsabilidade e com segurança. Essa é a questão. Existem orgânicos que não são bem produzidos e podem fazer mal para a saúde. Então, a gente tem que ter um equilíbrio nisso tudo. Então, o meu slogan é levar produtos frescos da fazenda direto para sua casa. Que o meu objetivo é unir o campo e a cidade, mostrar que a gente faz parte de uma sociedade, né? E os dois precisam um do outro. O campo precisa da cidade, porque alguém tem que comprar, e a cidade precisa do campo, porque alguém tem que fornecer. Eu concordo plenamente, mas eu só como orgânicos. É verdade. Tudo isso. bem. E é bom dizer, né? Porque o povo tava querendo o quê? Uma contrapartida. Falando, só tem uma pessoa de um lado.